Sejam muito bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Viemos hoje falar sobre um tema bastante delicado, né, Laura? Michele, a Laura vai apresentar a Michele para vocês, gente. Luto perinatal, gestacional. Gente, que coisa complicada. Esse tal do luto não é algo fácil. A gente vai falar sobre isso, né, Laura? Porque nesse mês a gente tem uma data especial, né? Sim. Vamos começar apresentando a Michele, a nossa convidada especial para falar sobre esse tema. Não tem como a gente não lembrar da Michele quando a gente fala nessa área, porque ela tem um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido, que é o Amor no Céu. Michele Castro, psicóloga, doula, professora universitária, coordenadora do curso de psicologia da Unicamburi e idealizadora e coordenadora do projeto Amor no Céu. Seja bem-vinda, Michele. Bem-vinda, Michele. Muito obrigada. Que honra estar aqui, que honra esse convite. Fiquei muito emocionada, porque falar desse tema é sempre um lugar de afeto muito grande para mim. Amém. Então, gratidão ao Instituto Afeto. Obrigada, Georgia. Obrigada, Laura. Espero que eu possa contribuir um pouquinho, né? Com informação, com psicoeducação, com acolhimento dentro desse tema que é tão delicado mesmo, que mexe com as nossas vidas, com a nossa história. Certo. E para a gente começar, Michele, esse mês de outubro é um mês muito importante, Sim. Nacionalmente dizendo, e eu diria mais, temos alguns projetos muito bonitos na nossa cidade, aqui em Goiânia, acontecendo. Eu queria te convidar para falar para as pessoas, eu não sei se é de alcance de todos que conhecem o mês de outubro, né, o trabalho que é feito, para poder falar um pouquinho sobre o que representa o dia 15 de outubro, tanto nacionalmente quanto especificamente na nossa cidade. Isso. Na verdade, eu acho que a gente pode falar do mês de outubro e do dia 15 de outubro em âmbito mundial, porque essa data ela nasceu nos Estados Unidos. Olha. Ela foi instituída pelo presidente Ronald Reagan para dar visibilidade aos pais que perderam filhos nas idades gestacional e neonatal. E com o advento da tecnologia, da internet, as famílias foram se encontrando, né, em eras muito precoces das redes sociais, né, assim, as famílias começaram a se encontrar e essa data foi se espalhando pelo mundo. Então, diversos países do mundo usam, né, essa data do mês de outubro para quebrar o silêncio em torno de um luto desautorizado socialmente. Não reconhecido. Não reconhecido. Tão dolorido, né, Michele? Isso. Essa data deu uma ampliada no sentido, se eu não estiver enganada, há pouco tempo eu comecei a escutar também um luto da primeira infância. Sim. Né? Sim. Antes era mais gestacional e neonatal, e agora estende a primeira infância também, que já é um luto que é mais reconhecido, né, Michele? Sim, porque existe a materialidade, né? Sim. Existe o objeto e as pessoas tendem a reconhecer um luto quando tem um objeto. No caso de uma perda gestacional e até uma perda neonatal bem precoce, né, até por volta de 28 dias, a sociedade não teve contato com aquela pessoa que nasceu ou com aquela pessoa que foi gestada. Então, a sociedade tem dificuldade de reconhecer aquela existência. De reconhecer aquele sofrimento, aquele luto, né? Isso. Que ele é um processo interno dos pais que ali vivenciaram. Exato. Olha só, eu fiquei pensando aí, né? Vocês estão falando, pensei assim, a morte para muitos ainda é um tabu, Sim. né? Falar sobre isso. Porque quando a ordem natural ela é quebrada, rompe-se então, né? Essa ordem, rompe-se então, um filho morre, né? Ou aquele que acabou de nascer, ou aquele que está sendo gestado. E quando esse rompimento, ele fala do rompimento das nossas próprias expectativas e fantasias, né? De uma vida, de construção de um novo lugar, de um novo papel, de uma nova identidade, como pai, como mãe, como ser humano, né? A partir do momento que a gente produz um outro ser humano. Então, abrir mão desse sonho, abrir mão dessa construção é muito difícil, né, Michele?
Sim, porque a morte perinatal, de uma forma geral, e aí falando isso que a Laura pontuou, e eu acho muito interessante, porque quando esse movimento foi criado, né, em 1940, 50, se eu não me lembro, realmente falava-se da morte gestacional e neonatal. Mas aí observou-se também essa morte perinatal, da primeira infância também, porque é essa coisa da continuidade, né? É a morte da nossa idealização de continuidade. Isso. Então, a morte de um filho, especialmente nas suas fases precoces, nos confronta com a nossa finitude. Isso. E aí nos coloca diante de um tema que na nossa sociedade ocidental é um tabu, que é falar de morte. Sim. Ninguém chega, por exemplo, para uma mulher grávida e vai falar de morte, vai falar para ela que bebês morrem, mas bebês morrem. Nas fases gestacional, neonatal, na infância. E esses sentimentos precisam ser validados, acolhidos, entendidos. Sim. Né? É necessário dar esse espaço. Eu vejo essa data como um espaço para que as pessoas entendam que é necessário falar sobre isso. Uhum. Né? Porque, como a Georgia trouxe, é a morte da idealização, das fantasias, das nossas projeções. Dos nossos sonhos. Dos nossos sonhos. Uhum. E, de repente, isso se vai. E aí? O que podemos falar sobre isso? E, na verdade, aqui eu vou fazendo umas conexões aqui. A Georgia sabe, eu vou indo lá longe. Eu fiquei pensando aqui. Mesmo quando a gente fala de luto, de forma geral, sem ser na perinatalidade... Uhum. Como a nossa sociedade lida de uma forma muito difícil com a morte, Sim. Qual é a tendência? É o fechar, é o não falar sobre isso, é o engolir, Sim. né? Não poder colocar para fora. Gente, vocês estão falando aí, ontem eu estava atendendo, né? Tem que lembrar das coisas do dia a dia, não tem jeito. Eu estava terminando meus atendimentos de ontem, sábado, e uma paciente começou a ligar, insistentemente. Eu falei, opa, ela é uma adolescente, e... Aí eu pedi licença, porque eu vi que ela estava, né, bastante insistente. Ela me ligou de vídeo, chorando, desesperada, que o avô havia falecido naquele momento, que a primeira pessoa que ela pensou em ligar, né, foi para mim. E assim, ela só dizia, ele sempre foi muito especial para mim, foi ele que me ensinou a brincar, foi ele que me ensinou a jogar bola, ele que me ensinou a montar num cavalo, foi ele que me ensinou. Então, o tempo todo... ela dizendo daquele vínculo estabelecido entre ela e esse avô, de uma forma muito bonita. Profunda, muito né? profunda, num desespero naquele momento, né? De ter perdido esse lugar de afeto, esse lugar de acolhimento que esse avô fazia para com ela. E, ao mesmo tempo, o que eu coloquei para ela foi, mas e ele? Porque muitas vezes, para a gente poder falar sobre esse luto, a gente tem que abrir esse espaço para que o indivíduo fale sobre essa dor, que ele se sinta acolhido na sua falta, Sim. na sua dor, mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar do vovô? O vovô estava com câncer, o vovô estava dodói, o vovô já estava, né, já aguardando já há algum tempo esse lugar, né? Tem uma frase que representa exatamente isso que eu gosto muito, que é, quando alguém morre, vive em nós através da memória. Sim. Isso. Então, não tem como não se emocionar diante desse lugar. É muito afeto, gente, é muito amor. É tão linda essa lembrança, Sim. né? A gente não... Aí eu fiquei pensando assim, ela falando e eu falando, olha, existe o seu lugar, Sim. o lugar da sua falta, mas existe o lugar do vovô, que é o lugar que agora ele está bem, dentro da crença dela, dentro daquilo que ela, né, a família acredita. Então, esse novo lugar que o vovô vai habitar. Não só fora dela, mas dentro dela também, em algum outro lugar, né? A partir dessa crença. E qualquer luto que a gente vivencia, ele só existe, esse processo, a gente só passa por esse processo quando tem amor, né? Sim. Quando tem vínculo, porque o luto é o preço que a gente paga por amar. E todo vínculo Michele, que a gente... isso é o ó. Fala de novo, por favor, repete. Gente, escuta isso. O luto é o preço do amor, gente. É o preço que a gente paga por amar. Enquanto eu vou chorar, tem vínculo... Você vai dar conta de me fazer chorar. Enquanto tem vínculo, tem amor. Nossa. O luto, assim, quando a gente ama de uma forma concreta, de uma forma próxima, a gente constrói uma relação no dia a dia com aquela pessoa, Sim. né?
E quando a gente se despede dessa pessoa, independente do tempo, né, de existência dessa pessoa, na verdade a gente está falando de qualidade de vínculo. E essa qualidade, ela é construída desde a gestação, né? Então, quando a gente perde essa pessoa concretamente falando e ela passa a habitar dentro de nós, a gente transforma esse vínculo. O vínculo, ele chega para a gente de outra forma, porque a gente não tem mais a presença física, mas nós temos toda uma memória construída, todo um amor que foi gerado através de sonhos, através de expectativas, através do não vivido, né? Dos planos, dos projetos que foram abortados, que foram silenciados. Então, quando o luto chega para a gente, ele traz essa questão do silêncio. Ele nos silencia, porque é a hora de nós voltarmos para dentro de nós, refazermos esse vínculo com a pessoa amada e entendermos de que forma iremos acessar esse amor, porque ele estará sempre ali. Essa fala sua me traz, assim, me veio direto o conceito de Freud sobre o processo de luto, né? Então, quando a gente se vincula às pessoas de forma afetiva, a gente pega parte da nossa energia de vida, da nossa pulsão de vida, e coloca naquele outro objeto, né? Lembrando que para a psicanálise, o outro é um objeto. O processo de luto é exatamente o período que a gente leva para poder retirar essa energia que está ali naquele objeto e conseguir trazer ela de volta ou colocar em algum outro objeto que possa dar continuidade. Dar continuidade nessa relação de alguma outra forma. Entra, né, Laura? Eu fiquei pensando assim, entra aquilo que a gente fala, a construção de um novo lugar, de um novo representante, que não precisa ser uma pessoa, mas pode ser, como lá nesse luto perinatal, uma caixinha com de todos memórias. De memórias, com aqueles pertences, né? Será que esse amor, o amor no céu, não é esse lugar? Né? De também, construção. né, exatamente. A gente está falando aí de objetos, tudo, né? Esse projeto é esse lugar. É um lugar de ressignificação. É um lugar que chegou na minha vida para que eu entendesse o meu próprio luto, para que eu validasse o meu próprio luto. Conta um pouquinho, então, pra gente. Vamos entrar nisso. Conta. Era para ser lá no final, mas a gente aqui, a gente vai no jeito que a coisa for. É no todo. Bom, em 2016 eu conheci esse luto, mas eu não sabia que aquilo que eu estava vivendo era um luto, né? Eu perdi o Rafael com 14 semanas e 5 dias de gestação. E durante um ano eu busquei entender que emoção era aquela, né? Para a construção do sentimento, para eu entender que sentimento que eu construiria a partir dali. Então eu fui para o cognitivo, eu fui estudar. Eu fui entender, eu fui comprar livros, eu fui escrever artigos, eu fui pesquisar, mas eu não estava sentindo ainda. E aí, um ano depois, eu senti pela primeira vez. Que tá vendo como é singular, né, Michele, né, Laura? Sim. É singular o tempo e a intensidade dessa dor. E a forma... E não tem nada a ver com patológico. Não. Tem a ver com a singularidade vivência de cada um. E a forma como cada um vai vivenciar, né? A forma como eu experienciei esse luto me levou a esse lugar do amor no céu. Porque eu pensei assim, como eu, né, silenciada na época eu estava silenciada em relação ao meu luto, porque assim, as pessoas falam assim, o luto gestacional, o luto neonatal é um luto silencioso. Eu digo que não, é um luto silenciado, né? Pela negação da sociedade, pela desautorização social em se falar desse luto. Não existe espaço social para a gente falar de luto de uma forma geral. Um luto perinatal, então, falar que crianças morrem é escandalizar uma sociedade, né? Que bebês morrem na barriga. Que bebês morrem na barriga, né? E que existe essa inversão de expectativa tão cruel que você falou, né? Você vai visitar uma maternidade, lá eles falam de nascimento, de vida, de alegria, lá de chegada. Lá espera-se vida. Exatamente. E não morte, né? Só que a morte chega nas maternidades. Sim. Né? E as pessoas tentam esconder isso. Na verdade, a sociedade, inclusive as próprias instituições que acolhem esse tipo de luto, tendem a sumir com os indícios da existência daquele bebê. Porque ninguém quer falar sobre ele. Michele, você falando sobre isso, lembrei das minhas perdas, né? Gestacionais e vou chorar desse jeito. Calma, respira. As pessoas, quando a gente não chega nem a ir ao hospital, quando é uma perda ali, às vezes 9 semanas, né? 10, 11 semanas, no vaso sanitário. Isso é tão comum. Sim. Olha, eu vou te dizer. E as pessoas simplesmente dizem assim, não foi nada. Você não teve que fazer curetagem? Daqui a então pouco você engravida de novo.
Meu Deus. Então, quando eu Oi. comecei a entender o que era um luto gestacional, eu falei, nossa, isso está acontecendo comigo. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com essa dor agora? Porque a dor estava ali. Sim. Eu estava sentindo, eu me entreguei, eu vivi, eu a vivo até hoje, né? Sim. A gente sabe que mães e pais que passaram por perdas gestacionais, neonatais, infantis, a gente vive por marcos temporais. A gente sabe qual é o dia que o bebê morreu, a gente sabe de quantas semanas estava, a gente sabe que dia que ia fazer 40 semanas, que é a data provável do parto. Sim. Aí no ano seguinte a gente comemora aquele aniversário que não aconteceu. Sim. Então, assim, a gente vive através desses marcos temporais. E eu estava vivendo um marco temporal importante, que era o meu primeiro Natal, sem o Rafael. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essa dor? E comecei a pensar nas pessoas que também estavam ali naquela mesma situação que eu. E eu pensei assim, gente, eu vou criar um projeto para acolher, né, essas famílias, essas mulheres, esses homens. Mas que nome que eu vou dar para esse projeto? E eu chorava demais e falava, meu Deus, eu tenho um amor, mas ele não tá aqui. Cadê o meu amor? O meu amor tá no céu. Rafael é meu amor no céu. E foi assim que surgiu o Amor no Céu. Assim nasceu o Amor no Céu. Assim nasceu o Amor no Céu. Um projeto que já ajudou muitas gente. Muitas pessoas. Gente, muita gente. Olha. Tô dentro. Eu contabilizava no início porque eu achava que essas coisas importavam, mas não importa, né? Até porque não tem como você contabilizar não, isso. Porque é muito, né? São às vezes pessoas. Um pedacinho do amor no céu que chega numa pessoa que você nem imagina. Tem existem semanas mais intensas, né? Que eu chego a falar com 100 mulheres, 80 mulheres do Brasil e do mundo. Olha que bonito. Né? Então, assim, a gente vê que essa dor, ela tá em todo lugar. E aí a gente volta lá na história do 15 de outubro, né? Ver como é que esse movimento mundial chegou aqui até a gente. Quando, através das redes sociais, criou-se uma onda, uma grande onda chamada Onda de Luz, Wave of Light. Okay. E através da hashtag Wave of Light, e aqui no Brasil a gente traduz também como Onda de Luz e Onda de Luz Brasil, a gente se encontra mundialmente. Sem os energia. pais, muita, porque o nosso amor ressoa, o nosso amor alcança os céus, ele abraça o planeta Terra e o universo inteiro. Então, aí como o mês de outubro é o mês mundial de sensibilização, escolheu-se o meio do mês, né? Que é o dia 15. Então, no dia 15, vocês podem procurar na internet por essas hashtags que vocês vão ver pais e mães do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro se encontrando, divulgando uma foto com uma fonte de luz qualquer, com uma memória qualquer que ele tem do seu filho. Nas perdas precoces, muitas vezes, essas memórias elas são mais simbólicas, né? Às vezes não deu tempo de tirar a foto da gestação, não tem só um exame de um beta positivo, ou às vezes nem isso. É difícil de encontrar né? aquele objeto que traz para o concreto, que simboliza de alguma forma, né? Então a gente incentiva, inclusive, nesse processo de ajuda, as famílias a construírem as suas memórias. Escrever uma cartinha para o seu bebê. Uma mãe falou assim para mim, no dia que eu ia sair para comprar a primeira roupinha, eu descobri a perda. E aí nas nossas conversas ela entendeu que seria interessante ela comprar aquela primeira roupinha. Mesmo depois da perda, ela foi lá e comprou a primeira roupinha. Como é importante, muitas vezes, Michele, lembrei, as mamães chegam, né, com colarzinho, elas gostam de usar, com os bonequinhos, né, dos filhos. Sim. Sempre contando com aquele também, que não está ali presente fisicamente. Não chegou a nascer ou morreu precocemente, mas está ali. Quantos filhos você tem? Esses bebês, né? Estão na nossa árvore assim, genealógica, né? Eu lembrei aqui de uma história. Eu vou até dizer da minha irmã, eu tenho certeza que ela não se importa. Ela teve uma perda gestacional, ela tem... são 4 filhos, né? O terceiro foi esse, com uma perda muito precoce, eu acredito que ela estava de 8 para 9 semanas. E aí ela resolveu fazer uma tatuagem com o nome dos filhos. Então, essa criança... Para ela, assim, ainda não tinha um nome, ela ainda não tinha certeza do sexo, então ela foi lá e fez o nome do mais velho, da segunda, uma estrelinha e o nome do terceiro. É uma forma simbólica muito bonita. E quando você conversa com os próprios irmãos ali, o mais novinho tem 5 anos, ele consegue dizer quem é aquela estrelinha, né? A gente sempre, assim, num processo de ajuda, de psicoeducação para a morte,
E no acolhimento dessas famílias, a gente precisa ajudá-las a encontrar esse lugar onde essa criança que não está ali presente existe. Ela tem um lugar na nossa mesa. Ela está ali no nosso Natal, ela está com a gente no Dia das Crianças, ela está no nosso aniversário, ela está presente com a gente. Esses dias eu recebi em consultório um pai que perdeu... É um casalzinho de gêmeos e o menino morreu, né? E agora, em dezembro, ele corre a São Silvestre todo ano. E ele falou que sonhou muito estar ali com aquele carrinho de gêmeos, né? Correndo com os dois. Eu falei, leva o seu carrinho de gêmeos. Leva o seu bebê, né? Ele tem um nome. Leva o seu bebê para correr com você. Não só a menina, mas o menino que não está aqui, ele estará lá de outra forma. Isso é uma forma de honrar a memória, né, do filho. E lembrando que o estará lá de outra forma não é que nós não estamos levando para nenhum lado religioso. Não. Ele estará lá dentro dele mesmo, Sim. dentro dele como pai, independente de questões religiosas. Eu acho tão importante trazer e fazer essa quebra para que as pessoas entendam que vive é dentro da gente mesmo, são nas nossas memórias. Toda vez que eu me lembro de alguém, esse alguém renasce dentro de mim, isso é vida. É tão interessante isso que vocês estão falando. Tem aquele filme que fala sobre luto. É um desenho da Disney. Lembra? Qual deles? Um mexicano. Viva la Vida, né? Viva a Vida é uma festa? Isso. Viva a Vida é uma festa. Onde eles falam que as pessoas que são esquecidas, elas desaparecem. Aí elas morrem. Elas morrem de verdade. verdade. Aquelas que são lembradas não morrem jamais. Não morrem jamais. É isso. Então, é justamente... É sobre isso, Jorge, É justamente Laura, sobre isso. É sobre isso. Isso. Gostaria de colocar assim, fazer uma pergunta. Então tá, estamos falando aqui da importância do luto, né? O que significa esse luto? E quando que a gente consegue olhar e perceber que aquele luto, porque assim, a sociedade ela cobra muito através de validade. Mas já tem 1 ano que aconteceu. Você vai ficar aí até hoje, você vai chorar até hoje. Nossa, tem 5 anos. E aí até me veio aquela fala sua sobre os marcos temporais. Os marcos temporais são fases que para sempre vão ser lembradas. Mas existe uma cobrança, às vezes, eu digo social, mas óbvio que quem faz essas cobranças são pessoas mais próximas, em função de crenças sociais. Então, o que seria um luto que a gente poderia considerar que ele está ali como um patológico? Existe um tempo de validade para esse luto? Eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho em cima disso, para que as pessoas que estejam escutando consigam entender, porque o nosso objetivo aqui é exatamente alertar e atingir o quanto mais pessoas, para que elas entendam sobre esse processo e sejam pessoas facilitadoras, acolhedoras das pessoas que passam por esses momentos e precisam disso, né? Você falando, eu me lembrei de mais um caso também de atendimento do Amor no Céu. Houve uma perda, né, com 20 e algumas semanas de gestação. No dia que fez 30 dias dessa perda, o esposo estava na sala e a esposa estava no quarto chorando. E aí, depois a gente, não sei se vai dar tempo da gente falar um pouquinho dessa questão do luto do homem, né? Como é que ele vive essa manifestação do luto. Mas nesse caso interessante, o esposo estava na sala e mandou um WhatsApp para ela. Amor, vem pra sala, né? Vem assistir filme comigo. Ela, não, amor, eu não tô bem, né? Deixa eu aqui chorando. Aí ele mandou uma mensagem para ela assim... Mas não é possível. Hoje está fazendo 30 dias. Está na hora de você sair do quarto e voltar a viver comigo. Então, isso foi uma cobrança do pai do bebê, que estava negando o seu próprio luto, né? E com isso negando o luto da mãe. Então, isso que a Laura falou, de que a sociedade nega o nosso luto, a gente passa por isso na nossa sociedade nuclear, né? Sim. Por meio dos nossos familiares, dos nossos amigos. E aí, muitas vezes, a sociedade patologiza um processo natural. O que eu posso pensar? O que eu posso falar para as pessoas no sentido de processo de ajuda, para que essa pessoa se veja, né, se entenda e se observe no sentido de eu estou bem, isso é natural, ou realmente estou precisando de uma ajuda profissional, né, para poder viver esse momento. O luto não tem prazo de validade.
enquanto tem amor, tem dor, né? Então, eu falo que a única forma do luto morrer é morrer o amor. Você vai deixar de amar aquele objeto, né? Vai chorar, Michele. Perdido? Não vai. Então, o luto é um processo que nós integramos à nossa existência. Ele é uma ausência presente, né? Sim. Até que dia, enquanto tiver vida e tiver amor, tem luto. Ok. Mas o que eu devo observar para saber se alguma coisa não está legal? Aí a gente começa a observar os sinais e sintomas que vêm através daquela vivência, daquela experiência que é única. Sim. Se eu estou vivendo um marco temporal, ou se eu, sei lá, um gatilho. Eu vi uma criança de 5 anos e aquela criança me lembrou como meu filho poderia ter sido. Meu filho já morreu há 5 anos, ele morreu precocemente. Sim. Eu vou chorar no meio de uma festa de aniversário, eu vou chegar em casa chorando, eu não vou querer sair, eu vou perder o apetite. Isso é natural, isso é uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo natural a esse estímulo. Exatamente. Que disparou ali. Né? E isso pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês e tá tudo bem, né? Agora, o que eu devo observar? Como está a minha vida concreta, né? Porque, assim, uma outra coisa interessante que eu acho que é importante falar sobre o luto, porque no luto, eu preciso me adaptar, é um processo de adaptação a um mundo já adaptado. O mundo já está adaptado à minha perda. Eu é que estou me adaptando à minha perda. Então, nesse processo de adaptação, ao mesmo tempo em que eu me dou esse lugar de chorar, de sentir, de rememorar, de ressignificar a minha dor, em algum momento eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus outros filhos, né? Alguns têm outros filhos vivos, eu continuo sendo esposa, mãe, filha, amiga. Então, existe um processo social que já fazia parte da minha vida e esse processo social ele vai continuar, porque ainda há vida, né? Então, se esse processo ele paralisa, eu não consigo mais me inserir socialmente, não consigo mais dar conta de responder aos anseios, né? As nossas obrigações sociais, ou seja, eu não levanto mais da minha cama, eu estou ganhando muito peso, eu estou perdendo muito peso, o meu padrão de alimentação mudou, o meu padrão de sono mudou, as minhas relações estão deterioradas, eu não consigo mais me relacionar com a minha família, com o meu esposo, com os meus filhos, né? Eu não consigo mais me olhar no espelho, eu pedi demissão do trabalho e não consigo mais trabalhar. Então, eu observo sinais e sintomas que servem de alerta para um processo de ajuda. Você sabe, Michele, que Freud, lá no texto Luto e Melancolia, ele faz essa distinção, né? Lá há quantos anos atrás, né? Isso sempre existiu, né, gente? Ele fala que o luto é a aceitação da morte que pende para a vida. Sim. E a melancolia, ela pende para a morte. Exato. É como se a pessoa não parasse de sofrer, né? Essa tentativa de retomar, é como se não conseguisse essa retomada das questões básicas da vida que você disse. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar não é na semana seguinte ou no mês seguinte que aconteceu aquela perda que ela precisa conseguir retomar tudo isso. Que crueldade isso, Que crueldade, né? Primeiro, precisa pegar toda essa energia, voltar-se para dentro de si, para que consiga fazer esse processo de elaboração e aí sim conseguir caminhar. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que existe uma desestruturação do nosso próprio composto, que é emocional, biológico, cognitivo, espiritual. E toda essa decomposição, ela vai estar alterando o nosso sistema imunológico e a gente vai ficar mais suscetível a qualquer outro tipo de enfermidade. Então, o luto é um lugar que a gente deveria acolher quem tem, tá vendo, né? Quem tem condições. Sai. Oi. Esse negócio pega. É um lugar que deve ser acolhido. Eu falo, a pessoa que passa, que está passando por esse processo, ela precisa desse acolhimento para que ela, então, essa suscetibilidade, que não é só física, mas também emocional, mental, de todo o composto dela, para que ela não fique tão à mercê. Porque não só, então, suscetível a doenças, mas também existe um maior índice de mortalidade, assim como a Laura disse, essa propensão para a vida, diferente da propensão para a morte, né? Do luto
para a melancolia, para que a pessoa ela não caia nesse lugar de morte, e sim num lugar de possibilidade de construção de um novo lugar. A gente falando Para aí esse amor. A gente falando aí sobre essa questão social, de forma geral, uma das formas, porque eu acho que é importante, assim, a gente falou, então, como reconhecer, né, esse luto que realmente está difícil, que precisa de um trabalho, de um olhar mais próximo, que precisa desse acolhimento. E também o seguinte, quais são as formas possíveis de auxiliar alguém, né, sem ser uma terapia, uma psicoterapia, um encaminhamento profissional, para auxiliar para que uma pessoa consiga passar por uma elaboração de forma satisfatória do seu próprio luto. Dá espaço para que aquela pessoa fale sobre isso, fale sobre os sonhos que se perderam, as perdas que aconteceram, sobre os sonhos que se foram, lembrar quando há espaço para que ela lembrasse, para todas as lembranças, o que aconteceu, como que foi. Porque a tendência é o seguinte, se você começa a falar da sua dor, eu vou logo mudar de assunto. Sim, sim. É, Infelizmente Vamos isso é muito silenciar, comum. né? Michele, Vamos você silenciar. comentou. Por favor, não silenciem a Não nossa silencie. dor. Nós amamos falar dos nossos filhos. E eu vou fazer até um merchandise aqui, porque eu acabei de me lembrar que a partir desse olhar nosso, lá no Instituto Afeto, nós criamos um diário. Sim, lindo, lindo. Sabemos lindo, que a lindo. fala, ela auxilia na elaboração. Algumas pessoas têm dificuldade com a fala. A escrita é terapêutica. Então, nós fizemos um diário exatamente para poder auxiliar nessas memórias, dessas perdas que acontecem. Então, nós temos um diário para lidar com o luto. Olha, e vou dizer para vocês... Maravilhoso, gente. A gente, como esse nosso diário, né? Ele tem ajudado muitas pessoas. Sim. Eu tive uma avó que trouxe a neta para cuidados psicoterápicos e ela perdeu uma filha há mais de 20 anos atrás. E ela viu lá sentada na recepção aguardando, né? Ela viu lá o diário Serena Saudade. Ela viu ele e falou assim, o que é? Ela perguntou, eu comentei, ela falou assim, nossa, me deu saudade. E a minha saudade, ela é serena. Oh. Aí eu falei, é seu, pode pegar. Pode levar, porque essa construção e quantos outros pacientes, né, que a gente cuida também, acolhe, né, nesses processos de luto, que constroem scrapbooks. Eu achei tão bonito assim, eu já vi cada coisa diferente. Eles pegam aquele diário, né, o Serena Saudade, e constroem com fotos, com falas que não são só numa linguagem escrita, mas também em vários outros tipos de linguagem. Tem um pai que ele fez assim, ele foi oferecendo um espaço para cada pessoa que é importante para ele, que faz parte desse processo de construção dele, oferecendo espaço para que essas pessoas pudessem escrever nesse diário dele sobre essa perda tão importante para ele, né? Sobre isso esse amor que dele. vocês fazem lá no Instituto Afeto, isso que vários outros projetos fazem, né? O que a gente oferece? O que é esse diário do Serena Saudade? É um material, um tijolinho, né? Para a pessoa ir construindo esse novo lugar, esse novo mundo, porque é um mundo desconhecido, um mundo pós-morte, né? Porque não tem mais aquele objeto, então é um mundo diferente. E eu achei assim tão profundo, acho que você não tem ideia do quão profundo foi quando você falou da história da decomposição. Porque o que acontece? A gente sente, né, Michele? Não é você. Vamos pensar na natureza, num processo de decomposição. Sim. É um processo longo, Sim. né? Não é um processo agradável. O odor que sai dali, né? Nós somos, nós herdamos até do nosso inconsciente coletivo, das nossas memórias. Uma criança, ela já sabe que aquele cheiro não é agradável. Mas o que vem dali, gente, através de um processo de decomposição? Nutrição. E a terra, ela é nutrida, né? A gente devolve para a terra através da nossa decomposição. A terra, ela é nutrida e a partir dali emana
vida. Sim. A vida renasce, surge a vida. Então, o luto, na verdade, ele é um processo cíclico que nos faz aqui mesmo nascer e morrer o tempo todo. Nós morremos quando nós somos confrontados com o luto, porque aquela pessoa que nós éramos, nós não seremos jamais novamente. Sim. Né? Sim. E aí Muda a nós vida vamos, da gente. muda tudo. E aí nós vamos nos decompor, e a gente não pode simplesmente pegar aquele material e jogar fora, negar que aquele material está ali. Ele precisa de cuidado, ele precisa de tempo, ele tem um ciclo próprio. A terra acolhe, A né? terra A terra mãe Isso. acolhe. Então Me fica veio a esse fênix papel. na cabeça. Nascimento também, né? Vamos deixar as pessoas chorarem os seus lutos e se decomporem, porque dali vai emanar vida. É o ciclo da vida que continua. A gente precisa acolher a dor dessas pessoas. Acho que esse é o momento. O processo de ressignificação da vida após a perda deve ser feito para que tudo não vire uma grande despedida de si mesmo e da própria vida. Sim. Que vai junto com a pessoa que partiu. A frase. Gente, o objeto, a pessoa amada morreu. Nós morremos também, né, simbolicamente. Mas nós, junto com aquela memória, nós vamos renascer. Michele, sempre. Quantas vezes nós morremos ao longo da nossa vida? Exato. Né? E quantas vezes nós precisamos renascer ao longo da nossa vida? Óbvio que os pesos, as intensidades de tudo que é vivido é diferente. Mas esse é o processo da vida. Sim. Esse é um processo de vida. Precisamos renascer a cada transformação. E isso leva tempo. E cabe a nós, que estamos ao lado das pessoas passando por isso, estar ali para dar um apoio, estender a mão, acolher. E viver afeto. também a beleza que há na morte. A beleza que há no luto. Porque quando a gente fala de morte, quando a gente fala de luto, nós estamos falando de vida e de amor. Eu não posso negar essas emoções, eu não posso negar. Por que eu amei tanto aquela pessoa? Igual meu paciente falou assim, não, mas eu não quero lembrar do meu filho, porque é dor. Eu falei assim, mas se você só sente dor, porque você ama o seu filho. Então, o que você quer fazer? Você quer sumir com a memória, com a existência do seu filho? Não, eu não quero fazer isso. Eu falei assim, mas então... Ambivalência. É o que eu falo para os meus pacientes, olha, não tem como apagar o seu passado, apagar o que lhe aconteceu, né? Essa memória, essa lembrança, isso vai existir sempre. Você ama é que nem uma o seu cicatriz. filho, você ama o seu filho, mas ele está morto, mas você ama. Sim, é assim que eu falo, vai ficar lá uma marquinha, porque isso é a lembrança, isso é a memória. Porém, isso não vai doer mais. Vai chegar um momento que não vai doer mais. Eu acho que é o sofrimento, né? É o sofrer. O sofrimento investido, aquela energia de sofrimento, ela se transforma em outra coisa. Mas às vezes você pega numa cicatriz, você sente a pele diferente, sensível. Tem esse algo diferente lá, né? Então a gente fala que a gente precisa dar as mãos. Gente, falar de luto, falar de morte, tem que ter muita coragem. É um ato de coragem. É um ato de coragem você chegar para uma mãe de anjo, uma mãe que perdeu o seu filho no Dia das Mães e falar Feliz Dia das Mães. Isso é um ato de coragem. Né? É um ato de coragem numa mesa de Natal, numa ceia de Natal. Daqui a pouco chega o Natal. Eu falo que outubro já é quase Natal, né? Numa mesa de Natal, você brindar a vida e falar o nome daquele bebê, daquela criança que morreu. Mas isso também é um ato de amor, né? É um ato de coragem você também pedir auxílio para lidar com aquela dor que você não está dando conta de lidar. Porque a tristeza, ela não é igual à fraqueza. Não, ela é um processo. Eu falo que coragem isso é humanidade, gente. A gente diz assim, coragem mesmo com medo, eu sustento o meu desejo. Então, ter coragem é sustentar o seu desejo. É um ato de coragem. De ir pra frente. Você falando aí, me veio uma fala. É um ato de coragem alguém te perguntar: você tem filhos? E você dizer: tenho. Mesmo que seus filhos não estejam vivos. Exatamente. E eu falei isso pensando especificamente em casos de consultório mesmo, que a gente sabe que a pessoa vira e fala assim: eu não sei nem o que responder. Você tem filhos? Então é sim, eu tenho filhos. Eu amo. Aonde tem amor, tem vida. Aonde tem amor, tem continuidade. Aonde tem amor,
é onde a gente quer estar. Jorge falou agorinha das ambivalências, né? Dos paradoxos. Tem morte, mas tem vida. Sim. Né? É uma forma de ressignificar, né? Sim. Acredito que estamos passando do tempo. Acho que a gente podia ficar aqui, mais 1 hora falando sobre Não, mas isso. acho que tem uma coisa que a gente precisa falar antes de Eu queria falar da Lei Gregório do Por favor. Então E do vamos pra papel do essas- psicólogo nessa história toda. Acho pra gente poder fazer o wrap-up aqui. papel do psicólogo, se a gente for assim também olhar, a gente precisava muito falar de toda essa equipe que acompanha essa pessoa, porque Nossa, às vezes tem coisa demais. porque quando a gente está falando também assim de uma perda gestacional e neonatal, tem toda uma outra equipe multidisciplinar que está envolvida, que merece um olhar especial também. Sim. Quem cuida do cuidador, né, Laura? Quem cuida do cuidador. Sim. Mas vamos Fala da lei pra gente primeiro. Então, aí dentro desse movimento, né, mundial da sensibilização ao luto gestacional e neonatal, a Laura, gente, é incrível essa conexão aqui, né? Ela falou da perinatalidade, do infantil. Então, a Sherloma e o Felipe, um casal que tiveram uma perda neonatal, também pensaram como ajudar, né? Como prestar esse serviço de acolhimento. E como eles são dessa área mais jurídica, do Tribunal de Justiça, eles pensaram em quê? Em lei, né? E aí eles propuseram para um vereador uma lei que acolhesse essas famílias. Então, assim surgiu a Lei Gregório, que é a Lei 10.408, que foi sancionada no 15 de outubro de 2019. Ok, eu tô inteirinha. Eu lembro direitinho. A gente lembra. E depois que passou pela segunda plenária, né, antes de ir para a sanção do prefeito, a gente ficou assim, meu Deus, será que... A gente queria muito que fosse sancionado no dia 15 de outubro, mas em tese não daria tempo, porque, né, tem um trâmite aí. E nós começamos a fazer uma pressãozinha, por favor, é uma data muito importante. E aí, o que nós planejamos? Nós vamos comprar balões brancos, escrever o nome dos nossos bebês e vamos para a Porta do Paço. Se o prefeito sancionar no dia 15, a gente vai soltar esses balões. Nossa, se ele não sancionar... Foi muito Se ele não bonito. sancionar, nós vamos prender esses balões na porta do passe e vamos ficar renovando os balões até ele sancionar. Acho que 2 dias, 3 dias antes, o vereador ligou pra gente e avisou. Ele não só vai sancionar no dia 15, como ele vai descer do gabinete e vai fazer um evento lá embaixo. Vou chorar. Então, assim, e o prefeito soltou balões brancos, nós sancionamos a Lei Gregório, nós somos a primeira capital brasileira, né, a criar uma semana no calendário oficial do município. Então, a semana de sensibilização à perda gestacional, neonatal e infantil faz parte do calendário oficial do nosso município. Ela é uma iniciativa legal para que o município se comprometa a realizar ações de atenção a essas famílias, né, que passaram por essas perdas e sensibilizar e disseminar essas informações. Esse ano de 2021, quando será? Quais são as datas dessa semana? Nós teremos a segunda, aqui. então a semana foi sancionada em 2019, em 2020 nós fizemos a primeira semana, em 2021 faremos a segunda semana. A nossa semana vai acontecer do dia 13 por causa do feriado, né? Então nós pegamos do dia 13 ao dia 15. E nós vamos terminar no dia 15 de outubro com uma grande onda de luz lá no Bosque dos Anjos, que foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 2019, um grande memorial ao amor e à saudade, lindo. onde os pais podem plantar o seu amor, né? E junto com a Lei Gregório, antes do Bosque dos Anjos, veio também o provimento número 30 do Tribunal de Justiça, que tem força de lei, que faculta aos pais de bebês natimortos de colocarem o nome dos seus filhos nas certidões. Olha Né? que coisa E bonita. esse provimento tem valor retroativo. Os pais que já tiveram seus filhos natimortos, que iam nos cartórios e estava lá registrado, natimorto de fulano e fulana, agora ele pode colocar o nome e o sobrenome, pode mudar a lápide do bebê, né? Pode concretizar. E assim, tem uma frase muito linda aqui do provimento, que ele diz assim, esse provimento ele regulamenta o assento do óbito fetal, facultando aos pais a identificação do filho natimorto, e aí ele diz aqui, considerando que a dignidade, isso está no provimento, isso é um documento oficial, tá? Considerando que a dignidade humana é um atributo que se encontra inserido nas principais legislações constitucionais modernas. Aí é que ele fala que essa finalidade, né, de dar nome para esses bebês é dignificar a existência humana. Amém. Coisa É isso que o lindo. nosso trabalho faz, É né? lindo. Parabéns para todos os envolvidos nessa conquista. Realmente é um Essa trabalho conquista é maravilhoso. nossa.
Todos nós. Maravilhoso. Não, eu fico Gratidão, muito emocionada, Instituto não tenho nem o que Afeto, por falar. tudo que vocês têm feito também dentro desse tema e nesse acolhimento a essas famílias tão carentes de afeto, né? De amor, de Michele, validação. muito obrigada pelo acolhimento. Eu que É agradeço. o que eu consigo falar. Eu que agradeço. Porque você sabe que Eu você vejo também me você. acolheu. Te vejo, viu, Jorge? Eu vejo a sua dor e valido a sua dor. É muito especial isso. Esse programa é muito... é muito especial. Esse mês é um mês muito especial. Esse Sim. tema é um tema muito especial. Gente, o mês de outubro é um mês pra gente amar e chorar e viver intensamente. Sim, com certeza. É isso aí. Então fica para você o Instituto Afeto na sua sua casa com você.